meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. E o Porções de hoje visa trazer uma discussão que eu acredito que vai te ajudar muito. Como decidir diante de momentos onde eu preciso identificar, saber qual a escolha que eu devo tomar, o que devo fazer, qual é a minha obrigação diante daquele fato, daquela realidade, como devo me comportar diante de determinadas circunstâncias. Afinal de contas, o que devo fazer? Qual é a minha obrigação? E o texto que eu quero tirar como parâmetro para a nossa meditação, hoje em Porções do Evangelho, é o texto de Filemon. Eu não vou ler o texto todo, eu não vou dedicar a leitura de todo o texto, mas eu quero ficar especificamente no versículos 7 e 8 da carta de Paulo a Filemon. Diz assim o texto: Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, e ainda vou me estender o versículo 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. O que Paulo está dizendo aqui é: eu sei da sua história, eu sei que você é alguém que tem amado a igreja de Cristo Jesus, alguém que tem servido a igreja de Cristo Jesus em amor. E eu, como apóstolo, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro que você cumpra o seu dever. E eu quero então pensar junto com você qual era o dever, a obrigação. Na NVI, Nova Versão Internacional, a expressão vem assim no final do versículo 8, que você cumpra o seu dever. Na revista atualizada e também revista corrigida, termina como quase da mesma forma, para te ordenar o que convém. Então, como a gente deve saber qual o nosso dever, o que convém, como devemos agir diante de determinadas circunstâncias, decisões, como deve ser o nosso proceder? Então, eu quero apresentar aqui 3 aspectos que estão, de alguma forma, explicitados na carta de Paulo a Filemon. Mas eu quero torná-lo mais evidentes para você, esses 3 aspectos, esses 3 critérios, para que você então possa, diante de decisões, você possa pensar, diante de escolhas, de posicionamentos, você possa pensar: qual é o meu papel? Qual é o meu dever? O que devo fazer? O que convém que eu faça? Para que então você possa pensar e refletir e usar esses critérios nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu comportamento e nos seus posicionamentos diários. Talvez você esteja no momento da sua vida onde você esteja questionando muitas coisas. O que devo fazer? Qual deve ser o meu procedimento? Qual escolha eu devo tomar? Então, olhando para aquilo que Paulo, critério número 1, olhando para aquilo que Paulo faz menção no comportamento já vivenciado por Filemon, como ele deveria tratar agora aquele que tinha sido escravo, e agora Paulo está pedindo que ele seja recebido como irmão. Estou me referindo a Onésimo, aquele que, por certo, provavelmente furtou alguma coisa da casa de Filemon ou do próprio Filemon e está fugido, e foi encontrado com Paulo lá em Roma, e agora Paulo fala do evangelho para ele e ele se converte. E agora Paulo, e esse é o contexto de Filemon, se você não sabe, e agora Paulo está pedindo a Filemon, escrevendo uma carta a Filemon, para que Filemon haja com amor, com misericórdia, perdoe Onésimo e o receba como alguém agora útil. Mas voltemos então. Primeiro critério. O próprio Paulo já menciona. O próprio Paulo faz questão de salientar, mostrando que Filemon ama a igreja. Que Filemon é alguém que serve a igreja de Cristo Jesus em amor. O que Paulo pede a ele, melhor, exige que ele agora continue fazendo continue amando a igreja. Ou seja,
haja segundo os preceitos de Deus. Você não amou a igreja? Agora Onésimo, que foi teu escravo, é a igreja. Vai falar isso por intermédio de Paulo, de João. É um preceito, é um princípio que Deus aplica. É aquilo que Deus coloca como determinação. Nós devemos amar uns aos outros. Então, esse é o primeiro critério. Diante daquilo que você mesmo pode estar se indagando, o que devo fazer? Não contrarie os princípios, a lei de Deus. Não contrarie a vontade de Deus estabelecida na sua palavra. O que Paulo está dizendo para Filemão, no que diz respeito a Onésimo, é: continue sendo aquele que está ouvindo a voz de Deus. Com relação a Filemão, o que você deve fazer? Seguir a vontade do Senhor. Deus determinou a nós que nós nos amemos uns aos outros. O que Paulo está falando é mais do que Filemão continuar o comportamento. O que Paulo está dizendo é: continue obedecendo a voz de Deus. Então, para que você tome uma decisão, primeiro critério: não se afaste da lei do Senhor. Não se afaste da vontade de Deus. Segundo critério: Filemão provavelmente teve prejuízos com Onésimo. É possível que Onésimo tenha roubado a sua casa e tenha sido desleal com ele. Onésimo é um fugitivo. E, por certo, a vontade de Filemão é não acatar, é não aceitar Onésimo de volta. O segundo critério aponta para mim e para você para a ideia de que nós não devemos ficar reféns dos nossos sentimentos. Porque muitas vezes nós desejamos, queremos, reagimos de forma imprópria. Então, não se limite para tomar decisões pelas tuas vontades, pelos teus sentimentos, pelos teus achismos, pelas sensações que são passageiras. O primeiro critério é: não desconsidere a lei, a vontade do Senhor. Seja obediente a ela. O segundo critério é: não se deixe levar pelo seu coração. Se Filemão se deixasse levar pelo seu coração, por certo ele iria refutar a presença de Onésimo. E é isso que Paulo não quer que ele faça, mas que ele cumpra o seu dever. Continuar ouvindo a voz de Deus e não ser guiado pelo seu próprio coração. Terceiro aspecto: as decisões segundo a vontade de Deus, que não são guiadas pelo nosso coração, devem sempre ser abençoadoras no meio da igreja. As decisões que são acertadas, que glorificam a Deus, vivificam. Elas não produzem morte. Elas não produzem afastamento da presença do Senhor. Então, tome decisões pensando nos seus resultados, se eles serão benignos, se eles serão santos, se a sua decisão vai produzir vida e não morte. O acolhimento de Onésimo, aquele que tinha sido escravo, aquele que antes era inútil, usando as palavras de Paulo, e agora seria útil, o acolhimento de Onésimo no meio da igreja em Colossos, por Filemão, iria ser algo edificante para a igreja de Cristo. Aquele que era devedor, agora ia se tornar um irmão acolhido, perdoado. Você já pensou o que isso iria representar no meio da igreja? A manifestação clara da graça e da misericórdia de Deus. Então, aqui, terminando, eu quero te deixar esses 3 critérios. O que você deve fazer? Qual deve ser o seu posicionamento? Qual deve ser o seu dever? Como escolher, como realizar, como se posicionar, como definir posições? 3 critérios. Primeiro, não se afaste da vontade de Deus, dos seus princípios, da sua lei. Segundo,
Não siga o seu coração. Não fique sujeito às vontades do seu coração, às sensações, aos desejos, às paixões. E terceiro, tome decisões benignas que produzam vida e não morte. É isso que Paulo está dizendo para Filemon. Esse deveria ser o dever dele, tomar decisões baseadas nestes 3 critérios. Que Deus abençoe muito a sua vida e que as suas decisões sejam decisões, que o seu dever a cumprir, com o seu posicionamento, que as suas escolhas sejam escolhas, decisões que obedecem à voz de Deus, que não são guiadas pelo seu coração. E, por último, que gerem vida no meio da igreja de Cristo Jesus. Até o próximo Porções do Evangelho.